E vamos preparando o nosso coração. Daqui a pouquinho estaremos celebrando a ceia, ouvindo uma reflexão e começando a preparar nossa alma para poder ter um encontro com os céus, né? Glória a Jesus. Glória a Deus. Já cumprimenta a amada igreja na paz do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus, né? Porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. E um hino bem conhecido da igreja. Aleluia. Uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava. Hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois esse rei que possuía seus impérios padeceu de uma doença e o seu caso tão sério, sua coroa de ouro desprezou, então morreu. Uma coroa tão linda de uma atleta que vencer as muitas provas e alcançar as suas metas. Mas com o passar dos tempos, esse atleta envelheceu e já sem forças, sem vigor, sem energias, nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou, também morreu. Uma coroa de espinhos retiradas por alguém de um espinheiro do caminho. Ainda tem marca de sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava essa coroa de espinhos morreu, ressuscitou e hoje é quem é o rei da minha vida, é Jesus meu Salvador. Hoje pensando nas histórias das três coroas, a de ouro, a do atleta de espinhos que ressoa nos meus lábios a pergunta: dessas três qual vale mais? E assim pensando uma vez mais nessa história, com certeza a coroa de espinho tem mais glórias. Pelo sangue entre os espinhos, Cristo deu nossa vitória. Mas no cantinho uma coroa de espinhos retiradas por alguém de um espinheiro do caminho. Ainda tem marca de sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava essa coroa de espinho morreu, ressuscitou e hoje é quem reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus meu Salvador. Mas no caminho uma coroa de espinhos retiradas por alguém de um espinheiro do caminho. Ainda tem marca de sangue do homem justo que a usou.
Jesus o Salvador. É o Rei da minha vida, é Jesus meu Salvador. É o Rei da minha vida, é Jesus meu Salvador. Aleluia, é o meu e o teu Salvador. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus é fiel em todo o tempo. Aleluia. Nada somos e nada temos se não for Jesus em nossas vidas. Lá no caminho do Gólgota vejo sofrendo o meu amado Jesus a caminhar. Pesada a cruz em seus ombros, ali vai gemendo, não tendo alguém ao seu lado pra lhe amparar. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Vejo o lugar da caveira ali esperar. Vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando, dizendo ao Pai: consumado está. Só para complicar. Lá no caminho do Gólgota vejo sofrendo o meu amado Jesus a caminhar. Pesada a cruz em seus ombros, ali vai gemendo, não tendo alguém ao seu lado pra lhe amparar. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Vejo o lugar da caveira ali esperar. Vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo ao Pai: consumado está. Deus, o seu Pai lá do céu, atônito olhando, vendo com dor o seu filho ao Calvário subir, tinha poder de livrá-lo daquela amargura, mas era mistério nessa hora a Escritura cumpriu. Vejo com os olhos na fé os seus passos na areia. Vejo o lugar da caveira ali esperar. Vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo ao Pai: consumado está. Como Cordeiro de Deus não abriu sua boca,
sombra nenhuma havia em seu rosto, pesado por nossos pecados sem nunca pecar. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia, vejo o lugar da caveira ali esperar, vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo ao Pai: consumado está. Orando e dizendo ao Pai: consumado está. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E este hino ele finaliza com a última palavra de Jesus pronunciada na cruz do Calvário: consumado está. Está concluído, está terminado, está encerrado, está completo, não falta mais nada. Glória a Jesus. Da igreja, cabe a nós só continuar crendo, porque a vitória que Jesus conquistou na cruz, ele conquistou para mim e você, não para ele. Jesus, ele nunca teve derrota, ele nunca seria derrotado, ele nunca teve condição de ser derrotado. Ele sempre foi vitorioso, porque Jesus, ele nunca pecou. Derrota é para quem peca, irmãos. Derrota é para o pecador. Santo sempre vence. O santo sempre é vitorioso nas suas empreitadas, nas suas investidas, nos seus esforços, na sua luta, no seu trabalho, porque o crente, ele é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, igreja, a vitória, ela me foi garantida e te foi garantida. Para que ela permaneça na minha e na tua vida, é só permanecer fiel àquela fé que você depositou em Jesus, no dia que você creu, no dia que você confessou, no dia que você aceitou. A fé, para ela poder trazer os benefícios a quem crê, é preciso que se aceite Jesus, é preciso que se confesse. A Bíblia diz que a salvação, ela para nos alcançar de graça, mas tem que ter da nossa parte a crença, que é o crer e o confessar. Do contrário, não terá a salvação. Porque Jesus disse que muitos dos judeus, daqueles que perseguiam a ele, muitos daqueles criam, mas não aceitavam, mas não confessavam, e por isso não alcançavam a salvação. Não confessavam porque não queria perder posição na religião, porque não queria perder posição na sociedade, e sabiam que aceitando a Jesus, confessando a Jesus, perderia as oportunidades, perderia cargos, perderiam funções naquele início da fé. E ainda hoje tem, irmão, quem creia e não confesse, justamente para não perder algo, porque acredita que se aceitar Jesus, se der uma definição por Jesus, é obrigado a renunciar a alguma coisa, a perder alguma coisa, e prefere ficar com aquilo que acredita que é melhor do que Jesus, e assim crê e não confessa. Então é preciso ter a confissão da fé. A fé, ela tem que ser uma fé professa, uma fé confessada, uma fé pronunciada, uma fé onde você possa testificar que você tem esta fé na pessoa bendita do Cristo Jesus. Não é a fé no Padre Cício e nem a fé em São Sebastião, é a fé em Jesus Cristo. A fé em qualquer outra coisa, ela é inútil para o propósito que Deus tem para nós. O propósito que Deus tem para nós é de vida eterna. E vida eterna
ela só existe em Cristo Jesus. Amém, igreja? Nós vamos aqui ler um texto da palavra de Deus. A igreja pode ficar sentadinha mesmo. Glória a Deus, que é muito rápido, o texto é bem curtinho. 15, o capítulo 15 do Evangelho que Marcos escreveu, o versículo de número 11. Marcos capítulo 15, versículo de número 11. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Glória a Deus. Igreja, vamos refletir um pouquinho nisso, nessa passagem, nesse texto, e entender, igreja, como o ser humano ele é muito vulnerável, como ele é muito ingrato, como ele é muito injusto. E quando eu falo ser humano, eu estou incluído no meio dos seres humanos, porque afinal de contas eu não vim do macaco. Se eu tivesse vindo do macaco, eu não era ser humano. Mas não dava para vir, irmão, porque eu tenho os olhos bem verdinhos. Eu ainda não vi um macaquinho de olho verde. Se tiver, eu não vi ainda, né? Então, do macaco eu não vi, eu não tenho a genética dele, né? Então, se eu não vi do macaco, eu sou ser humano. Eu sou ser humano, como todos que aqui estão, igreja. Ser humano e racional. Deus nos deu uma capacidade de racionalizar as coisas, de discernir e de ter maturidade, sabedoria, entendimento. Deus nos deu sentimento, além dele ter dado intelecto, onde vem a sabedoria, o entendimento, o raciocínio, a compreensão. Ele nos deu sentimento. Você sente amor, você pode sentir amor, também pode sentir ódio, mas não deve dar lugar para o ódio. Você pode sentir paixão, mas é melhor amar do que somente se apaixonar. Você pode sentir tristeza, mas é melhor sentir alegria. Você pode sentir, ter sofrimento, mas é melhor, irmão, você estar em paz. Então, tem as coisas que você pode sentir, mas que você pode evitar, você pode deixar. E tem aquelas que você deve buscar sentir. Nós temos a capacidade de tomar decisões. E entre essas decisões, nós temos tantas que nós podemos tomar com segurança, trazendo benefício para nós, fazer escolhas e que elas podem ser benéficas, boas, mas também nós podemos fazer escolhas ruins, tomar decisões ruins que vão trazer problemas não só para nós, mas para pessoas que estão próximas de nós. Então, nós temos a capacidade de ver o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é verdade, o que é mentira, o que é trevas, o que é luz, caminho que leva à vida, caminho que leva à morte, caminho que leva aos céus, caminho que leva ao inferno. Nós temos a capacidade de discernir isso. Todos nós temos capacidade, amados, de ajudar quem está necessitado, como também temos capacidade de ajudar a matar quem está necessitado. Porém, nós sabemos o que é certo. Nós temos capacidade de ter contato com Deus, como também temos a capacidade de rejeitar esse contato com Ele. Nós temos a capacidade de ser abençoado por Deus, não merecimento, falando da capacidade. E nós temos também a capacidade de ser amaldiçoado por Ele. E nós sabemos como que vem a bênção, como que vem a maldição. Nós temos o direito de ter os céus por herança, mas também nós temos o direito de ter o inferno por prisão. E nós sabemos como conseguir o direito de ter os céus por herança e também de ter o inferno por um presídio eterno. Então, igreja, somos ou não inteligentes? Nós temos a capacidade de ser grato e de ser ingrato. E nós sabemos como que é uma gratidão e como é uma ingratidão.
Isso faz parte daquilo que Deus nos deu, inteligência. Mas nós somos tão ruins que às vezes nós deixamos de fazer o que nós sabemos que é certo para fazer o que é errado. Às vezes nós deixamos de amar para odiar. Às vezes nós deixamos de abençoar para amaldiçoar. Às vezes nós deixamos de se aproximar para se distanciar. É por isso que Eclesiastes fala muito bem que há tempo e propósito para todas as coisas. E lá cita uma série de situações, e entre elas o amar e o odiar, o matar e o dar vida, o trabalhar para juntar, mas também o desperdiçar, o jogar fora aquilo que você já juntou. Há o tempo de sorrir, há o tempo de chorar, porque isso é algo comum na vida da raça humana. Ali não foi algo escrito extraordinário. Ali não foi algo que o ser humano não conhecesse. O sábio Salomão, ele estava apenas registrando o óbvio da raça humana. O óbvio, que ele tira a partir dele, ele tirou a partir do que ele observou. Porque o livro de Eclesiastes é uma observação. E tudo aquilo que ele observou, ele esteve ali fazendo quase que um papel de filósofo e de cientista. Salomão, ele transcreve aquele livro, ou ele registra aquele livro, e aquele livro traz duas situações, traz a situação científica e a situação filosófica. Eram as duas observações. Ele observava pelo lado científico, pelo lado do conhecimento, e ele analisava pelo lado filosófico, pelo lado do pensamento, pelo lado da compreensão e do entendimento, do intelecto humano. Mas não é aquela filosofia marxista, perturbadora e opositora das coisas verdadeiras, não. E este sábio, ele registrou justamente esse texto que registra que tem propósito, tem tempo para todas as coisas. Tanto é que muitos de nós, às vezes, usamos esse texto até para defender alguma coisa, até para justificar alguma coisa. Às vezes para justificar um possível sucesso, e às vezes para justificar até um insucesso. Às vezes para justificar uma conquista, e às vezes para justificar uma derrota. Mas o Senhor disse que tem o tempo também da perca, né? Aí nós às vezes justificamos usando o texto bíblico, mas Salomão está registrando aquilo como óbvio da vida, do ciclo da vida da raça humana. É aquilo mesmo, e nós somos prova disso. Porém, igreja, o Senhor, ele se manifestou, e ele, a quem ele chamou, a quem ele acolheu, para quem ele se revelou, ele abriu ainda muito mais a capacidade de compreensão e entendimento. Porque Jesus, ele limpou de nosso cérebro aquela cauterização, aquilo que estava como uma espécie de crosta, que estava deixando o nosso cérebro quase que imobilizado. E ele limpou, era como algo que queima e fica aquela crosta. E a Bíblia diz que nós tivemos a nossa mente cauterizada pelo poder do pecado. Mas o Senhor veio e restaurou. Então, igreja, nós temos a capacidade de fazer as decisões certas, de tomar as decisões certas. Nós temos a capacidade de escolher o certo. Não só escolher o certo, nós rejeitarmos o errado. O Senhor dá um testemunho de Jó, dizendo que ele temia Deus, fazia o certo.
E ele apartava-se do mal, fazia o certo, rejeitava, irmãos. Porque só temer a Deus e não ter a outra atitude de rejeitar o mal, pode numa dessas curvas da vida, o mal nos pegar. Ou nós sermos assediados pelo mal. Quando eu falo mal, irmãos, quando eu falo mal, é toda a influência do diabo. Seja ela no sentido intelectual, seja ela no sentido das vontades, dos desejos, seja ela no sentido das amizades. O diabo, ele está em todas essas áreas da vida, tentando interferir, tentando pegar quem ele possa pegar. Então, igreja, nós temos que, além de temer a Deus, nós temos que rejeitar o mal. Nós temos que apartar-se do mal. Isso é segurança dobrada. Glória a Jesus. Pastor, por que você está falando isso? O texto não diz nada disso. Quem foi que disse que o texto não fala o óbvio? Ou não está incluído no óbvio que Salomão registrou em Eclesiastes? Esse versículo, ele está registrado justamente envolvendo o episódio da crucificação de Jesus. O dia que Jesus, ele foi levado a Pilatos, já condenado pelo Sinédrio. O veredito de condenação já estava decretado pelo Sinédrio. Então Jesus já era considerado pecador. O Sinédrio já lhe tinha considerado pecador, já lhe tinha considerado impostor, já tinha lhe considerado inimigo da lei de Moisés. E ser considerado inimigo da lei de Moisés era ser considerado inimigo de Deus. E o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal de Israel, já tinha decretado que Jesus era culpado. E culpado também por ele ter se considerado Deus. E pela lei de Israel, se alguém se considerasse Deus, era um pecado de blasfêmia. Esse pecado era merecedor de pena de morte. E Jesus já estava também condenado como blasfemador, como inimigo da lei de Moisés. E eles então condenaram. Porém, como Israel nesse tempo estava debaixo da lei romana, estava debaixo do controle romano, nenhuma nação que tivesse debaixo da lei romana, ela poderia ter uma lei interna capaz de decidir a punição de pena de morte. Israel, aliás, o Império Romano, quando eles invadiam a nação que eles dominavam, eles deixavam que aquela religião, que aquele país permanecesse com a sua religião, sem problema nenhum. Eles permitiam que aquele país tivesse suas leis, sem problema nenhum, suas leis civis. Porém, havia uma lei maior, que deveria ser a lei romana. Essa era que decidia sobre certas decisões, principalmente decisão de punição a seres humanos. Israel podia punir alguém, estabelecer a prisão dele, e a pessoa fica presa, não tem problema nenhum. O Sinédrio poderia decidir: você é condenado, vai para a cadeia e fica preso. Poderia decidir: a punição é uma surra e dar 40 chicotadas, sem problema nenhum. Essas punições eles poderiam. Agora, se fosse para punir com pena de morte, para executar a vida, Israel e nenhum outro país podia. Tinha que ter o aval romano. Se Roma desse o aval, se Roma, através de César, decretasse, aí poderia, naquele país, haver uma execução de pena de morte. Aonde Jesus foi preso foi na Judéia. Na Judéia. E na Judéia, na época, quem estava governando a Judéia era um romano. Então tudo ia ficar mais fácil, porque já tinha um romano ali.
E aquele romano, ele tinha autorização de Roma. Pilatos era um romano. E se Pilatos decidisse ali, era Roma decidindo. Então eles acreditaram que era mais fácil alcançar a aprovação. Por isso que eles apelaram para Pilatos. Eles até queriam matar Jesus, mas não podia, porque havia um governante romano ali e a lei de Roma que prevalecia nesses casos. Mas Jesus já estava condenado a todas as possíveis punições permitidas por Roma para Jesus. Mas ele não queria só Jesus apanhando. Eles não queriam só Jesus passar uns anos na cadeia. Não, eles queriam era a morte de Jesus. Mas você, pastor, quem? Eles quem? As autoridades religiosas de Israel, irmão. De Caifás para baixo. Porque de Caifás para cima não tinha. Ele era a autoridade máxima de Israel. Ele era a maior autoridade de Israel, Caifás. Porque Israel, a religião predominava. E também a lei civil estava debaixo da predominância da religião. E Caifás era a maior autoridade. E de Caifás para baixo, de toda religião e de toda lei e de todas as autoridades judiciais, estava desejando a morte de Jesus. Mas eles mesmos não podiam matar. Então eles apelaram para Pilatos. Pilatos, ele estava nesses dias em que Jesus foi preso, que foi justamente, Jesus está preso aí na véspera da Páscoa, e esses dias Pilatos estava ali, porque na época das festas, os governantes, eles não podiam faltar à cidade, porque na época de muito movimento, se prezava de muita atenção na segurança pública, porque era a multidão, vinham milhares de pessoas de todas as partes do mundo habitado, civilizado da época. E Jerusalém ficava superpopulosa. A Judéia ficava superpopulosa, porque todas as cidades da Judéia acumulavam muita gente. E o povo vinha para a Judéia, porque a Judéia era justamente a região onde estava a capital, Jerusalém. Todo o povo que vinha não comportava em Jerusalém, mas eles enchiam todas as cidades da Judéia. E Jerusalém ficava superlotada durante o dia no movimento da festa. Era necessário que o governante máximo estivesse na cidade para ele ter o controle sobre todo aquele movimento e garantir a segurança. E Roma zelava pela segurança das cidades e dos países em que Roma dominava. Roma tinha um cuidado com a segurança pública. Roma foi um exemplo de segurança pública. Roma foi um exemplo de defesa de cidadania. Por isso que os códigos civis de todo país civilizado e democrático, ele é baseado em três situações jurídicas e políticas: judaica, grega e romana. Grega, a chamada democracia. Judaica, os princípios do cristianismo. E romano, o valor da segurança pública e da importância da ordem pública. Então, todos os países, irmãos, em seus códigos de leis, são fundamentados nesses três pilares. A do Brasil também embora tenha alguns políticos aí querendo modificar, mas ainda está assim. Então, igreja, Jesus, ele está diante de Pilatos. Agora, Jesus está diante de Pilatos. Levaram Jesus até Pilatos. E quando levaram Jesus a Pilatos, para poder Pilatos receber, para poder entrar na audiência, era para se ter uma denúncia que tivesse base, que tivesse sentido nas leis romanas. Não podia só chegar e apresentar: esse daqui, ele transgride a lei de Moisés. Para Pilatos não interessava, irmão, porque Pilatos era romano, Pilatos não era judeu.
Ah, mas esse homem aqui, ele está perturbando a nossa fé. Para Pilatos não importava, irmão. Essas denúncias não valiam nada para Pilatos. Pilatos não teria recebido aquela audiência. Ele não teria recebido ninguém naquela audiência se não tivesse uma denúncia fundamentada na lei romana. E o que era preciso para fundamentar um pedido de julgamento na lei romana que pudesse gerar uma punição de pena de morte? Era apresentar uma denúncia contra Jesus de que ele estava quebrando uma lei romana, de que ele estava transgredindo uma lei romana. Mas não era qualquer lei romana quebrada que garantia pena de morte. Tinha lei romana que quebrada, a pessoa só levava uma surra e era solto. Tinha lei romana que se alguém quebrasse era só para a cadeia, passava um tempo e era solto. Para a lei romana, irmãos, matar alguém, praticar um homicídio, era merecedor de pena de morte. Para a lei romana, se tornar um ladrão efetivo, não ter o primeiro roubo, mas se fosse reincidente em roubo, pena de morte. Para quê, irmão? Para eliminar o viciado. Se a pessoa roubasse só uma vez, ele era preso, tinha sua punição e era solto, tinha oportunidade. Se ele reincidisse, aí o negócio já era mais grave. Reincidiu, teve a ousadia de desrespeitar e confrontar o império, César, então elimina esse infeliz aí. Nós tínhamos, nesse dia em que Jesus foi levado até Pilatos, nós tínhamos vários prisioneiros, ou seja, nos presídios de Israel havia vários prisioneiros, alguns que haveriam de cumprir pena e ser soltos, outros que haveriam de serem punidos com pena de morte. Alguns já estavam com o decreto da pena de morte, já tinha sido confirmado, esse aqui não tem escapatória. Toda a investigação já comprovou que ele cometeu todos esses crimes contra a lei romana e ele merece morrer. E nesse dia que Jesus foi levado até o tribunal de Pilatos, tinha três judeus que eram criminosos, tanto na lei de Israel, mas Israel não podia matá-los, como também eram criminosos contra as leis romanas. E esses três criminosos, eles já estavam com a decretação da pena de morte, porque seus crimes foram comprovados. Dois eram ladrões reincidentes, ou seja, eles já tinham repetido roubos mais vezes, então já estava preso, e a investigação comprovou que eles tinham praticado mais de um roubo, depois de ter tido a primeira punição, depois de ter tido o seu primeiro registro, depois de ter tido a primeira entrada nos tribunais, de ter tido a primeira condenação, depois de ter tido a oportunidade de ficar solto e tentar se restabelecer e não praticar mais crime, voltaram a praticar crime, voltaram para a cadeia. E esses crimes de reincidência, de ladruagem, de furto e roubo, para o Império Romano só tinha uma solução: mata, porque ele nunca mais vai roubar. Vocês não lembram que o Bolsonaro dizia muito isso? Um bandido morto, primeiro, ele não rouba mais. Será que ele rouba mais? Não rouba mais, irmão. Isso é a visão romana. Isso é a visão romana. E tinha um terceiro que também, esse não prezava reincidir. O primeiro crime, o primeiro ato criminoso já era merecedor de pena de morte, que era praticar motim e homicídio. Motim é um movimento de levante contra as forças romanas. É um movimento que se levanta de rebelião contra o governo romano. E tinha um homem dado o nome dele, Barrabás,
que significa filho de papai. Esse homem, ele fazia parte de um grupo que estava se rebelando contra as forças romanas, contra o governo romano, e estavam fazendo motim, fazendo movimentos rebeldes para tentar destronar Roma de Israel. E num desses movimentos que eles fizeram, o movimento foi tão pesado que Barrabás matou uma pessoa. Com certeza ele matou alguém que não concordou com aquilo, alguém que não entrou no movimento deles, alguém que não estava disposto a morrer por uma sentença romana. Então Barrabás sentenciou. Barrabás matou alguém que não concordava com a rebeldia. Ele matou alguém que era pacífico, alguém que era ordeiro, alguém que não concordava se levantar contra as leis e contra um governo, alguém que tinha pelo menos a mente de Deus, alguém que tinha a mente de Deus, porque a Bíblia nos proíbe se levantar contra os poderes constituídos, se levantar em rebeldia, com violência. Você fazer protesto, você fazer movimento, não tem nada errado. Agora você praticar atos violentos, atos de quebradeiras, não, isso é reprovado por Deus. E Barrabás, ele com o grupo que ele estava praticando um movimento rebelde, violento, e ele foi um que matou uma pessoa, e ele foi pego, e ele foi preso, e o crime dele já era direto pena de morte. Esses dois ladrões reincidentes e o homicida Barrabás estavam já condenados. E aquele dia era o dia certo que eles iam pagar a pena deles com a vida. Aqueles homens nunca mais voltariam à convivência com a sociedade. E olha que quando Roma decidiu fazer isso, toda a sociedade aprovou. Quando Roma decidiu prender e que decidiu que iria matar, todo mundo ficou feliz. Irmão, até os crentes ficam felizes quando um bandido de alta periculosidade é preso, é tirado de circulação. Os crentes também ficam felizes, porque sabe que aquele perturbador, ameaçador está preso. E num país que tem pena de morte, a sociedade, além de ela ficar feliz em ele ser preso, ela tem outra felicidade de saber que ele vai ser morto. Nunca mais ele vai perturbar. A nossa sociedade, as nossas leis não permitem matar, não permite pena de morte. Pelo contrário, a nossa sociedade, as leis, ela permite o bandido ter mais liberdade do que nunca quando ele comete um crime, porque ele volta para a sociedade com muito mais privilégios, com muito mais tranquilidade de saber que ele vai fazer a mesma coisa e que vai ter muito mais proteção. Já em Roma não é assim, não era assim, irmãos. Então lá está, aquele dia, justamente naquele dia, era o dia que Barrabás e que aqueles dois ladrões, que não é dado o nome dos dois, um deles tem um nome, mas não são dados o nome dos dois. A Bíblia deixa bem claro que era o dia da pena, do pagamento da pena deles. Eles iam ser mortos. Já estava lá, expostos na véspera da festa, irmãos. Já estavam expostos eles. E chega Jesus na audiência, com um monte de denúncia caluniosa e mentirosa. E Pilatos, quando escuta, não dá a mínima, porque aquelas denúncias não têm base. Até que Caifás orienta todo o povo e aos juristas que foram lá, aos escribas que foram lá, e ele também dizer: olha, esse homem está dizendo que ele é rei de Israel. Israel está no domínio de Roma. Quem é rei de Israel é César.
Quem é rei de Israel mora em Roma. E se ele está dizendo que é rei, ele está se rebelando contra Roma. Quando Pilatos escutou isso, aí Pilatos se preocupou. É rei? Ele está se titulando rei? Não pode ter rei. Ele, Pilatos, não era rei. Entendeu? Pilatos não era rei. Pilatos era um governador. Rei era César. Então ele chama de novo para a audiência. Vem cá, tu és rei? Tu dizes. E ele pergunta, e ele viu que não passava de mentira. Vocês estão mentindo. Esse homem não cometeu nada nenhum. Não, mas nós queremos ele preso. Não, eu vou soltar. A festa cabe o direito de soltura, o perdão, a anistia. Eu vou anistiar esse Jesus. Pilatos orienta todo o povo a gritar: Jesus não! Pilatos orientou todo mundo a dizer: nós queremos livre, já que vai dar a liberdade a alguém, vai dar a anistia a alguém, vai dar o perdão a alguém, então pede, nos dá o Barrabás. Mas irmãos, escolheram o pior, irmãos. Olha aí a escolha. Tinha 3 homens ruins, mas dos 3 tinha um mais ruim ainda, porque ele era assassino sem piedade. Aquele que eles escolheram, aquele homem poderia revoltar a Roma e César mandar um exército destruir Israel, matar todo mundo e varrer a terra de Israel, porque era um homem rebelde que se levantava contra as leis romanas. Os outros só eram ladrões, irmãos, só roubava. Nenhum foi homicídio, nenhum roubou acompanhado de morte, que é latrocídio. Nenhum tinha matado ninguém, nenhum era ameaça para a vida de alguém, apenas ameaça para as finanças de alguém. Diga lá, vai roubar. E a Bíblia diz que eles apenas roubavam. A Bíblia não diz que eles assaltavam. Roubar é tirar escondido. É tirar escondido. Por isso que eles nunca mataram ninguém, porque nunca ninguém pôde reagir, porque eles tiravam escondido. O assalto é diferente. No assalto geralmente vai ter morte, porque o assalto é tirado com o dono do bem vendo, e o dono do bem pode reagir, e pode dar errado para o ladrão, ou pode dar errado para o dono do bem. Mas aqueles homens eram ladrões, roubavam os bens de alguém sem eles verem. Por isso que eles não eram homicidas. Nenhum estava certo. Mas irmão, para escolher o errado, por que escolhe o pior? É porque é isso que o diabo quer, que as pessoas escolham o pior. Satanás quer que a pessoa escolha o pior para ele ser destruído o mais rápido possível. Dos males que Satanás oferece, ele quer que a pessoa escolha o pior deles, aquele que pode ser o fim imediato. E foi o que eles escolheram, o pior, Barrabás. E Pilatos estava oferecendo Jesus. Eu vou soltar Jesus. Não, ninguém quer Jesus. Irmãos, o que leva os seres humanos com toda aquela capacidade intelectual de raciocínio que eu fiz comentário no começo, a rejeitar o bem e se apegar ao mal, a escolher o certo e rejeitar o errado? O que levou todo aquele povo, aquela multidão, pedir Barrabás e a morte de Jesus? Alguém pode dizer: pastor, mas aquele povo pediu porque tinha que cumprir as escrituras. Irmãos, as escrituras tinham que cumprir, mas em a escritura ter que se cumprir não anula a maldade do coração de ninguém. Deixa eu fazer aqui uma análise com os irmãos, para os irmãos ter aí uma noção do que é até perigoso se você não tiver maturidade para fazer uma análise dessa. Você dizer: pastor, mas Jesus não tinha que morrer? Tinha sim, porque ele estava se entregando. Então para ele morrer não tinha que ser condenado? Tinha sim. E para ele ser condenado, não prezava um tribunal para condenar? Sim, claro que sim. Então pronto,
para ele ser condenado, precisava também ter acusadores de alguns crimes dele? Sim, tinha. A questão, irmão, que as acusações todas eram fake news. Todas elas eram falsas. O que acusaram de crime dele e de pecado dele, tudo era mentira, porque ele não cometeu nada daquilo. Então, primeiramente, os denunciantes eram falsos, mentirosos e perversos. Mas toda aquela população era perversa de coração, sim. Estão rejeitando aquele que eles viram só fazer o bem, só acolher, só abençoar, curar, transformar, ressuscitar, devolver paz dentro do lar, reconciliando matrimônios, reconciliando família, trazendo de volta a paz. Eles viram, aquele povo que pediu para Jesus ser crucificado, viram tudo isso. Jesus não era um estranho, não era um estrangeiro, não era um desconhecido, ele era o homem mais conhecido de Israel na época. Jesus se tornou em 3 anos o homem mais conhecido de Israel, mais conhecido do que Herodes, governador da Galileia, mais conhecido do que Pilatos, governador da Judeia, mais conhecido do que o próprio César, imperador romano, ficou mais conhecido do que Caifás, do que Anás, que era o sacerdote. Jesus ficou conhecido de todo mundo e teve contato com todo mundo, irmãos, porque as multidões eram constantes ali, 3 anos, todo o país, constantemente a multidão ali, sempre se revezando, era pobre, era rico, era branco, era preto, era baixo, era alto, era magro, era gordo, era mulher, era homem, era menina, era criança, era jovem, todo mundo tendo contato com Jesus e conhecendo a ele pessoalmente. O homem ficou mais conhecido que todos num espaço de tempo tão curto. Jesus ficou conhecido até fora de Israel, porque fora de Israel se tinha notícia desse Jesus dentro da Judeia, dentro da Galileia, dentro de Samaria, você entende da terra. O homem ficou mais conhecido. Não tem desculpa você dizer: eu só pedi porque eu não sabia que era Jesus. Sabia. Quem estava pedindo a morte de Jesus sabia que era Jesus. Quem estava pedindo a morte de Jesus sabia que era aquele homem. Sabia que ele não tinha cometido crime, sabia que ele não tinha cometido pecado, sabia que ele não estava confrontando ninguém, que ele não estava levantando motim, que ele não estava se rebelando, sabia que ele não estava desejando mal de ninguém, muito pelo contrário, sabia que ele só tinha trazido bênção para Israel. Israel estava gozando de uma paz extraordinária nesse período. Israel estava gozando da melhor saúde em todo o tempo da sua história, porque Jesus estava curando todo mundo. Israel estava se vendo livre de todas as possessões demoníacas, porque Jesus estava libertando de toda possessão, expulsando os demônios. Os lares tinham paz, os lares tinham felicidade, os lares estavam se espiritualizando. Mas agora, irmãos, o homem que faz o bem, ele é condenado. Pilatos, que pode sentenciar a pena de morte, está querendo, por saber que ele era inocente, soltar, mas as pessoas estavam pedindo Barrabás. Irmãos, qual é a moral dessa mensagem? Nós não somos diferentes daquele povo. Muitas vezes nós rejeitamos um apelo de Jesus, escolhemos outra coisa. Nós podemos também rejeitar alguma interferência de Jesus na nossa vida, escolher outra coisa. Muitas vezes nós trocamos o incentivo que o Espírito Santo está dando a nós para ter mais busca para Jesus, mas nós relegamos isso e escolhemos sempre aquilo que a nossa carne quer, aquilo que a nossa carne está pedindo. Não é diferente rejeitar Jesus em qualquer época, irmãos, em qualquer circunstância, é pecado, meu irmão. Não é só rejeitar Jesus para ele estar vivo e querer que ele seja morto, é rejeitar a ação de Jesus na nossa vida. Isso é tão pecado quanto o pecado que eles cometeram pedindo para matar Jesus, porque de qualquer forma, Jesus já crucificado,
pendurado lá, já no seu local de execução, de onde ele não saía mais, porque ele se entregou, mas ele foi colocado lá pelas mãos humanas. Ele morreu e ele foi tirado lá pelas mãos humanas. Por quê, irmão? Porque ele submeteu a lei. Ele submeteu a lei. E o processo de sentenciar, de punir e de colocar no local de execução e de retirar dos homens. Era dos homens. Era da lei romana. Só a lei romana autorizava o crucificar. E tinha que ter a presença de romanos para fazer isso, soldados romanos. Só a autoridade romana poderia mandar tirar da cruz. E tinha que ser com soldados romanos. Pilatos mandou crucificar porque foi covarde. Pilatos mandou tirar. E só daí, depois daí, é que o processo voltou para os judeus. Aí foi onde se achou pessoas justas. Só depois da morte de Jesus, aí se encontrou a ação de homem justo. Pilatos entregou o corpo de Jesus para ser sepultado e entregou a um senador chamado José, da cidade de Arimateia. E junto com ele, sabe quem é que estava? Um teólogo e juiz do Sinédrio, que uma certa vez à noite procurou a Jesus e que reconheceu que Jesus era verdadeiramente o enviado de Deus, um homem chamado Nicodemos. Dois homens convertidos, justos, sepultaram Jesus. E aqueles dois homens sabiam que ali a garantia da vida eterna deles dois já estava assegurada. Eu vou sepultar o corpo do meu Salvador. Mas eles sabiam que ele saía dali ao terceiro dia. Então, igreja, José de Arimateia, Nicodemos estavam tão tranquilos porque sabiam que Jesus iria ressuscitar. Igreja, mais tranquilo devo estar eu e você, porque Jesus já ressuscitou. Eles ainda ficaram na expectativa e como alguns ficaram até meio perdidos, meio atônitos, porque passou-se 3 dias e não viram Jesus, mas Jesus já tinha ressuscitado, só que eles não tinham visto. Quando viram foi que acalmaram o coração. Mas enquanto não viram, estavam perturbados, aflitos, angustiados, desesperados. Mas Jesus já ressuscitou, irmãos. Ele subiu aos céus. Não me deixou e não te deixou órfão. Voltou para nós. E estar em nós está por meio do seu Santo Espírito. Mas ele está aqui neste lugar. Ele veio a este lugar porque nós marcamos o encontro com ele. E ele disse: onde tiver sua reunião de 2 ou 3, pode ser pequenininha, não importa, se fizer em nome dele, ele desce e vem. Eu só não estou vendo, mas ele está aqui, porque ele prometeu que viria se fazer presente, e ele estará aqui neste lugar. Porque o culto é para ele, é em nome dele, é dele, e ele veio receber este culto. E sabe para onde ele vai levar o resultado deste culto? Para a destra do Pai e apresentar: Pai, aqui está o culto oferecido pela parte da minha igreja, pela igreja do Acarape, do antigo cala-boca que agora não se cala. Do antigo cala-boca, mas agora não cala mais. Jesus, irmão, vai levar este culto e apresentar ao Pai. Olha aqui, olha, papai, que coisa linda. Crianças, jovens, senhoras, adolescentes. Lá tinha obreiros, lá tinha tocador. Pai, o culto foi lindo, foi maravilhoso. Eu sei que tu viste tudo, papai, porque tu sabe tudo. Mas eu estou trazendo para te apresentar. Foi o povo que eu salvei, foi o povo que eu libertei, foi o povo que eu transformei. Pai, e esse povo não está me rejeitando.
Eles me ofereceram culto. Ele estava lá gritando: glória a Deus e aleluia, glória a Jesus, louvado seja o Senhor, Deus seja louvado. Era isso que estava sendo dito lá. E eu estou trazendo, apresentando aqui, Pai. Olha como é cheiroso. Olha como é cheiroso. Porque meu povo lá é cheiroso, tem o meu cheiro. Diz Paulo lá em Coríntios que é assim, que nós temos o cheiro de Cristo. Irmãos, então fique meditando. Por mais que precisasse Jesus ser punido e que precisasse pessoas para punir, tinha que acontecer, mas quem fez é culpado. Só não vai ser culpado quem recebe o sacrifício de Jesus. Mas quem levou Jesus ao sacrifício é culpado. Quem cravou Jesus é culpado. Quem pediu a morte de Jesus é culpado. Agora quem recebeu aquela morte, crendo que é um sacrifício expiatório, entregou-se de corpo e alma a Jesus, então ele tira da culpa. E nós não estamos com o nosso nome escrito no livro da culpa, estamos com o nosso nome escrito no livro da vida. E se você crê nisso, então você vai já celebrar. E nós vamos aqui já solicitar a chegada do pão e do vinho para a glória de Deus. E nós vamos cantar um hino, irmãos. Logo após, nós vamos cantar um hino que nós cantamos na sexta-feira, ontem, aquele hino no final. Nós queremos aquele hino cantado hoje. Agora queremos a igreja toda cantando. Ontem foi um ensaio para hoje. E hoje nós vamos cantar, né? Acalma o meu coração, oh glória. Se tiver alguém com o coração aflito, não deixe de ter, irmãos. Que quando vem doença tem aflição. Quando tem crise financeira tem aflição. Quando tem discussão dentro do casal tem aflição. Quando tem filho acidentado tem discussão. Quando tem rumos errados do povo, dos governantes, tem aflição. A aflição veio porque nós estamos no mundo. Esse mundo é um mundo aí que causa aflição, mas nós temos um bom ânimo. Oh Deus, glória a Deus. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma, oh Deus maravilhoso. Calma a tempestade que agita o meu coração. Aleluia, toda a igreja cantando. Acalma o meu coração. Aleluia, Jesus. Acalma o meu coração. Este é o momento, Senhor, de nossos corações ser acalmados. O vento está soprando, Deus, mas é te adorando. vai operando na vida de quem está recebendo em posição de mãos de unção. Vai operando o milagre, a cura, Jesus. Acalma o meu Deus, coração. vai acalmando, vai tranquilizando, Jesus. Vai aquietando, Jesus. Apacentando, Senhor. Esse coração, guarda nossos corações, Senhor. Guarda nossa mente em Ti. Oh, aleluia. Deus poderoso. Eita, Jesus. Oh, glória a Deus. Meu Deus. Oh, Jesus. Deus maravilhoso. Eu sei que os milagres vão continuar acontecendo, Jesus. Senhor, tu supres tua igreja que clama do profundo coração. Só preciso de vidas aquebrantadas, para os milagres, Senhor, acontecer, para as curas acontecerem, Senhor. É só preciso um coração crente aquebrantado. Vai operando, Jesus. Vai restaurando, vai curando. Meu Deus. Aleluia. Que a tua
unção, Senhor, a tua unção poderosa que revestiu cada um, Senhor. Possa, Senhor, manifestar a glória que ela tem, o poder que ela tem, Senhor. Expelindo, Senhor, toda doença e enfermidade. Nesse momento pedimos, Senhor, por aqueles que não puderam estar aqui porque estão enfermos, estão hospitalizados, Senhor. Deus, pedimos, Senhor, a restauração por completa da saúde. Pedimos, Senhor, toda a paz, Senhor, a paz completa para a vida de cada um. Oh, aleluia. Se for em tua presença, acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando. E venço cada aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Aplauda Jesus. Senhor e meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais esta noite na tua presença, por esta festa maravilhosa, por este encontro glorioso, Senhor, onde a tua igreja e tu, Senhor, esteve, Senhor, neste encontro. Nós te adorando e o Senhor operando em nossas vidas. Nós, Senhor, te exaltando e o Senhor edificando a nossa vida. Nós, Senhor, cantando hinos a ti, o Senhor ministrando aos nossos corações. Deus querido, agora nós pedimos nosso retorno para o nosso lar, em paz e em segurança, Deus querido. A todos que vieram à tua casa, Senhor, sei, meu Deus querido, que vieram, Pai, para buscar e sentir a tua presença e vão voltar para casa ciente disso, Senhor. E possam chegar em casa, Senhor, ter, Deus querido, o lugar apropriado para uma noite de descanso, que o Senhor dê a noite de sono, dê um sono tranquilo, Senhor, abençoado, protegido, guardado por ti, Deus. Em nome de Jesus, é isto que nós te pedimos, é isso que nós te rogamos. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus tenham sobre nossas vidas, e toda a igreja de Jesus diz amém.